Olá, bom dia! Mais um dia que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre as nossas vidas. Glória a Deus, hoje é dia 18 de janeiro de 2022. Estamos aí há 18 dias aprendendo, né, com Provérbios, aprendendo com Salomão, sendo instruídos. E glória a Deus, né? Porque a cada versículo que lemos, a cada palavra que lemos, a cada instrução, né, que o Espírito Santo possa fazer gerar no nosso coração uma sede de mudança, uma sede de transformação, sabe? E uma clareza para nós mudarmos o nosso comportamento, para nós mudarmos a nossa forma de pensar, né? Hoje tem muito aí a palavra mindset, né? Mindset, que é a mudança da mente. E precisamos, e a palavra de Deus já dizia isso, né? Quando Paulo diz em Romanos, renova a vossa mente, nós temos que ter uma mente renovada. Tem pessoas que têm a mesma mentalidade de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e às vezes isso impede com que ela tenha uma compreensão da palavra de Deus. Porque a mente está tão travada que não aceita nada, não é nem novo, é novo para ela, né? Não aceita nada diferente do que está encaixado ali na mente. Mas que o Espírito Santo nos ajude a ter uma mente renovada, uma mente restaurada, para que quando nós estudarmos a palavra de Deus, mesmo aqueles versículos que nós já lemos várias vezes, esses versículos venham trazer transformação, que venha haver compreensão na nossa mente, em nome de Jesus. Muito bem-vindos, né, Eliane, Sinere. Ei, Sinere, nós estamos precisando de ver ao vivo, viu? Wanda, meu primo, aquela riqueza, coisa mais linda. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que vão entrar, vocês que estão entrando, vocês que vão assistir depois. Espero que essa live possa estar somando de uma certa forma na vida de vocês. Que esse é o propósito de eu estar aqui todas essas manhãs. Eu fui muito abençoada pela leitura de Provérbios. Teve um período na minha vida que estava tendo, 2014 eu acho, estava tendo muita conflitos, né? E aí eu comecei a ler um capítulo por dia durante o mês, e depois eu passei no outro mês. Teve um período que eu li os 8 meses seguidos, assim. Eu mudava de versão para trazer uma melhor compreensão, como eu falei para vocês, que é muito importante, porque a nossa língua portuguesa, ela é muito ampla, sabe? Então, quando às vezes a gente lê numa versão, um versículo numa versão, não traz muita compreensão, mas quando a gente lê em outra versão, que tem uma linguagem mais clara, aí traz uma compreensão melhor, né? Então, que você possa estar cada dia se apaixonando, amando a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é vida, ela traz vida, ela é viva, sabe? E ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação. Experimente passar um tempo lendo a palavra de Deus. Eu estou aqui meditando em Provérbios, mas de repente você escolhe algum livro da Bíblia e comece a ler todos os dias. Você vai ver mudança na sua mente, no seu jeito de pensar, no jeito de olhar para as situações, de olhar para as pessoas. A palavra de Deus vai limpando o seu coração. Se existe amargura, aquela amargura, ela é confrontada e ela é limpa, lavada. Se você permitir, a palavra de Deus, ela faz coisas maravilhosas na vida da gente. Então, fica aí meu incentivo para vocês. Medite todos os dias na palavra de Deus. Hoje a gente tem essa facilidade de ter a Bíblia no celular. E aí, às vezes... Mas um conselho que eu quero dar, que na verdade é até uma experiência minha, que às vezes eu tô na rede social, de repente eu pulo pro versículo, vou ler um versículo. E aí, às vezes, minha mente não consegue concentrar ali, por ter vindo de assistir várias coisas, de ver várias coisas. Então, não leia só por ler, mas tenta extrair daquela leitura
um aprendizado para o dia. Você vai ver coisas lindas Deus fazer na sua vida, porque eu sou testemunha viva disso. Vamos na nossa leitura? Provérbios 18 hoje. Eu vou ler na versão NVI, tá? Versão Nova Internacional. Vou aqui os auxiliares. Olha que interessante esse versículo. Quem se isola busca interesses egoístas, se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer o ímpio para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam brigas, e as suas conversas trazem açoites. As palavras do caluniador são como petisco deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, e eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir? Essa aqui, gente, eu tenho dificuldade. Mas Jesus está trabalhando na minha vida. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem da sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e questione. Sempre ouvi os dois lados. Lançar sorte resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. No fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa? Ai, as casadas aí, pira. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais chegados que um irmão. Ô, glória! Esse Provérbios é forte, hein, gente? Aqui, sejam bem-vindas, viu, meninas? Vocês que estão chegando aí. Zanja por aqui, que coisa mais linda! Ela não estava conseguindo entrar, glória a Deus que ela conseguiu entrar hoje. Esse provérbio, gente, ele traz muitas lições, mas eu quero pontuar aqui o primeiro versículo. Vou pontuar alguns, mas esse primeiro versículo ele é muito sério. Olha o que ele diz. Quem se isola busca interesses egoístas. Na versão A Mensagem fala assim, ó.
O egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Aqui, prof. Salomão está falando assim, olha, quem se isola? Pessoas que pensam só em si próprio. É uma afronta para a comunidade. Queridas, nós não podemos viver de forma que só eu seja beneficiado. Eu brinco que é minha casa, minha vida. E às vezes, esse comportamento me leva para uma poltrona de vitimismo. E uma das coisas, depois vocês podem pesquisar sobre vitimismo. Gente, se tem uma coisa que o diabo adora atuar é na vida do vitimista. Porque o vitimista, ele é tão vítima, tão vítima, tão vítima, que Deus não é Deus dele. Ele chega nesse nível. Porque uma pessoa que tem um Deus soberano, criador de todas as coisas, não é vítima. É um guerreiro. Se você está passando uma situação, uma luta, uma adversidade, você não é vítima daquela adversidade. Você é um valente do Senhor, você é um guerreiro do Senhor. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus não dá luta, que nós não podemos suportar. Então, se você está passando uma luta, é porque o Senhor viu que você pode suportar. Deus viu que você vai vencer, que Ele pode contar com você. Então, se reposiciona. Se está muito, muito, muito difícil, lava o rosto, bebe uma água, olha para o céu e fala, Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. E a sua palavra diz que o Senhor não daria luta, que eu não poderia suportar. Essa eu não tô achando que eu não vou suportar, não. O que está acontecendo, Senhor? Me direciona, me conduz. Faz aquela reunião com o Eterno. Mas não senta na poltrona de vítima. Se você sentar na poltrona de vítima, o diabo vai te prender lá. E você vai trazer escândalo ao nome do Deus Altíssimo. Você vai trazer tristeza ao coração de Deus. E você vai trazer mais luta. Porque sem o Espírito Santo nós não vencemos. É o Espírito Santo que nos dá força. Mas se eu não clamo pelo Espírito Santo, ele não vem. Nós não podemos. A gente gosta muito de lembrar do livre-arbítrio, né? Para aquilo que nos convém. Mas nós temos que lembrar que nós temos também livre-arbítrio para buscar socorro no Senhor ou não. Socorro no Espírito Santo ou não. E quando você precisa de algo, você não só comenta, você pede. Então faça uma reunião com o Eterno. Se você está aí numa situação complicada, eu tenho certeza, porque muitas e muitas e muitas vezes eu estive em momentos extremamente terríveis e eu pedi socorro ao Senhor e o socorro vem. O socorro, ele vem. Então não se isole. Se você estiver passando uma situação constrangedora, o inimigo quer colocar na sua cabeça, não conta para ninguém, você vai passar vergonha. E ali ele te prende. Conta para alguém. Se você não confia, conta. Trabalha isso em você. Não é possível, gente, que não existe perto de você pessoas de confiança. Então não se isole. O primeiro versículo de Provérbios diz: quem se isola busca interesse egoísta. Não se isole. Constrói uma amizade de confiança. Não seja essa pessoa que desconfia de todos e de todos. Claro, você vai ser decepcionada por alguém, você também decepciona. Então não permita que o inimigo venha fazer crescer na sua mente esse medo de confiança, a ponto de você se isolar. Porque quando você se isola, você, além de ser egoísta, você desenvolve uma autossuficiência. E nós não somos autossuficientes. Deus nos criou seres relacionáveis, nós precisamos nos relacionar.
Porque é nos relacionando que nós vamos sendo curados. É relacionando com o outro que eu vou sendo transformada. É relacionando com o outro que eu vou aprendendo. É relacionando com o outro que eu vou vendo que eu não gostaria de ser. Ou relacionando com o outro também que eu acabo revelando o meu coração, revelando coisas internas minhas, sentimentos internos. Como eu contei para vocês ontem, eu fui para um retiro em março do ano passado e lá, num grupo de conversas, eu descobri que eu, assim, estava atuando como general da justiça própria. Foi um choque para mim. Mas de lá para cá, eu tenho buscado ser transformada nessa área, ser liberta nessa área. Não se justifique quando você percebe um comportamento ou um sentimento insensato na sua vida. Assuma publicamente e comece a buscar a transformação naquela área. Deus tem coisas lindas para nós. E outra reflexão que eu quero trazer, gente, nesse versículo, nesse capítulo, fala várias vezes sobre a questão da língua. Eu sou muito conversada. Gente, pensa na batalha. Eu converso com estranhos, gente. Eu conto caso para estranho, eu dou conselho para estranho, eu dou dica para estranho. É uma coisa. É a minha luta diária. E aí, Provérbios aqui no 6 fala assim. Vou pôr um óculos aqui para ajudar. O 6 fala o seguinte: as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Será que está tendo muita briga na sua casa? Comece a prestar atenção nos inícios de discussão na sua casa. Sempre começa através de palavras. Palavras. E você pode, aqui Provérbios fala que as palavras do tolo provocam briga. Se na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, está tendo sempre umas discussões desnecessárias, está causando briga, talvez você levanta temas tão desnecessários que não vai edificar. Tem pessoas que compram briga por algo que ela nem conhece profundamente. Tem pessoas que amaldiçoam outros por causa de política, por causa de time. Gente, brigue pelo evangelho, brigue pelo reino de Deus, brigue para que vidas sejam restauradas. O apóstolo Paulo mesmo diz: não entre em discussão inútil. Então, eu vou até achar esse versículo aqui do Paulo. Esse versículo, ele é poderoso. Então, cuida das suas palavras. Talvez você é mais caladinho. Não se engane. Porque às vezes lá dentro, você não fala aqui, mas lá dentro tá, ó. Conta também. Porque você sabia que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então você tem que cuidar também do seu coração. Você que é mais caladinho. Porque às vezes você está alimentando raiva, você está alimentando ódio, você está alimentando desejo ruim para o outro. Você só não fala. Só que vai chegar um tempo, aquilo vai ficar tão cheio. Às vezes por causa de uma coisa simples, você arruma uma briga enorme. E aí a pessoa que está do outro lado não entendeu, fala assim: nossa, só porque eu perguntei, fulano apelou. Sabe o que é isso? É porque ele estava enchendo de ira, de coisas, de palavras inúteis, enchendo, e aí soltou numa hora errada para a pessoa errada.
Então o cuidado ele tem que ser de dentro para fora. Vou achar o versículo aqui, ó. Não entreis em discussão. Então aqui, olha, fala no 6, no Provérbios 18:6, as palavras do tolo provocam brigas. Quando você entra em discussão inútil, você está sendo um tolo. É igual eu fico vendo, às vezes a pessoa fica defendendo político, defendendo partido com toda a sua alma. Gente, tem muita coisa que a gente sabe, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Eu lembro que antigamente meu pai gostava muito de política. Inclusive, gente, o Nilton Cardoso já foi na minha casa no tempo da Brilhantina. Quando a gente morava no Bela Vista, eu tinha uns 2 anos, 3 anos por aí. E aí, os partidos, né, que existiam era PMDB, PSDB, na minha mente que eu lembro, né? Lá no tempo da Brilhantina. E daí, passava um tempo, eu via, né? O PMDB, o PSDB e tal, viu? Pessoa brigando, esse é melhor, esse é pior. E depois a gente descobre, né? Que um colidria, como diz a palavra antiga, colidria com o outro. Aí, de repente, você vê um candidato titular chega no nível de que um candidato é de um partido e o vice dele é de outro partido. E ainda tem gente que se desgasta a brigar por partido. Segundo Provérbios, essa é uma discussão tola. Não vai edificar, não vai acrescentar e ainda vai te fazer passar de trouxa. Nós tivemos aqui a Dilma de um partido, o vice dela de outro. Então quem torceu para a Dilma ganhar e brigou e discutiu, arrumou inimizade, Dilma ganhou. Depois a Dilma sai, quem ficou? Foi do partido da pessoa? Não. Gente, não se passe de ridículo. Você tem que se interessar por política, você tem que fazer pesquisa nas políticas, você tem que pesquisar a vida do candidato. Não seja ridículo de pesquisar se o candidato come carne ou não, se o candidato, o que ele falou, o que ele não falou. Você tem que olhar o que ele fala, mas você tem que olhar o que ele faz. Porque falar, até papagaio fala. Então a gente tem que se interessar por política, sim. A gente tem que trazer uma pauta de conversa, sim. Mas não em defesa tola que gera briga. E aí, se você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa ela não tem essa maturidade de ouvir o ponto de vista do outro, então não entre em discussão, porque você vai pagar de tolo. Porque aí vai gerar briga. Tito 3:9 fala assim, olha... Não, peraí. Não é Tito não, gente. Tito tem um outro versículo, mas é Timóteo. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 2 e o 16 fala assim, ó. Evite, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. Essa é na versão King James. 2 Timóteo, quero ler, eu gosto de ler em outras versões, gente. Sou viciada nisso. 2 Timóteo 2 e 16. Eu vou ler o 15 e o 16. Olha o conselho para nós. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade.
Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O que é impiedade? Ali você não tem mais compaixão com o outro, você não tem mais compaixão consigo mesmo. E Tito 1:14 diz: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a... Tito 1:14, peraí, deixa eu ver aqui no Tito 1:14, que aquela versão ali tá diferente. Gente, tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? Ou não? Comenta aí, tá fazendo sentido? Tito 1:14. Não, não é Tito 1:14, não. Deixa eu ver o 3 e o 9 aqui. Tito 3 e 9. Tito 3 e 9. Aqui, ó. Tito 3 e 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealógicas, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então aqui está falando, evite essas controvérsias. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro e quer convencer. Não entra nisso. Esse é o conselho de Deus para nós hoje. Gente, se estiver fazendo sentido para vocês, comenta e envia a setinha. Eu sempre esqueço de pedir, né? Envia a setinha para outras pessoas, aperta o coraçãozinho. Então, o conselho de Salomão para nós hoje: evitar brigas, evitar discussões, evitar palavras que provocam brigas. E o 7 diz assim: a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. O que é isso? Nós, às vezes, culpamos o outro, mas às vezes nós culpamos... O seu ficou mudo, Neide? Não é seu celular, não? Tá mudo aí, gente? Para vocês? Só que aí, Provérbios diz que a palavra do tolo é uma armadilha para a alma dele. Talvez a alma da pessoa está angustiada, está amargurada, foi por palavras que ela semeou, palavras de maldição na vida da outra pessoa. Às vezes a gente vê alguns ditados que falam, né? Tudo que você fala volta para você, mas é a lei da semeadura. Palavras são sementes. Palavras são sementes, lembra sempre disso. E aqui, olha, 8. As palavras do caluniador são como petisco deliciosos. Quando a pessoa está caluniando, fica parecendo saboroso. Mas depois ela vai dar conta a Deus e muitas vezes na justiça e muitas vezes na vida do que ela fala. É a matemática. É a matemática. 2 mais 2, 4. Falou? Você tem que assumir. Você não tem nem como fugir. Você assume na colheita. Você assume nas suas emoções. Olha que profundo esse versículo 8. As palavras do... 8 não, 7. Conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As suas emoções, elas são atingidas pelas suas palavras. Então que o Senhor guarde, nos ajude a guardar os nossos lábios. Que nós possamos dizer como Isaías ali no versículo 6, Senhor, queima os meus lábios com a brasa viva do altar. Que nós possamos pedir ao Senhor, queima os meus lábios com a brasa viva do altar. Meus lábios eram impuros, purifica os meus lábios. Que nós possamos pensar no que vai falar, que história nós vamos contar.
Não entra nessa, tá todo mundo falando. Tá todo mundo comentando. Você não deve se esquivar do que precisa ser falado. Mas procure as palavras certas, procure o momento certo. Tem conversas que elas são difíceis. Mas você tendo consciência que do seu coração não está surgindo uma acusação, mas que você está trazendo clareza, está pontuando, e o outro toma como ofensa, você não tem responsabilidade sobre o que o outro sente. Mas você tem responsabilidade sobre escolher palavras. Qual palavras falar, qual hora falar, porque também a gente não pode entrar no extremo. Também não vou falar mais nada. Não, a gente precisa conversar, é na conversa que traz clareza. É na conversa que traz diálogo, né? No diálogo que traz exposição, porque às vezes a pessoa tá achando que tá agradando, mas tá oprimindo, vamos dizer assim. E assim a gente vai crescendo e vai aprendendo. Tem um versículo, gente, ainda sobre as palavras tolas, que eu quero ler, que é Mateus capítulo 12. Deixa eu arrumar minha lanterna. Peraí. Mateus 12. Mateus 12, 36. Esse versículo, ele é muito necessário aqui, ó. 12 e 36. Mateus 12, 36 diz assim, ó. 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Forte esse versículo, hein? Mateus 12 e 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, no dia que nós chegarmos diante de Deus, nós vamos dar conta de toda palavra inútil. Tem uma versão que fala de toda palavra frívola. Na versão A Mensagem, na versão A Mensagem fala assim, ó. A mensagem começa do 34. A mente de vocês, a mensagem, ela vai da 34 ao 37. Olha para vocês verem que é uma linguagem mais clara. Gente, eu tô acostumando ainda com esse abençoado desse óculos. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. Olha que profundo isso, gente. É o coração e não o dicionário que dá significado às palavras. Aquilo que eu falo vem aqui, ó, de dentro. As pessoas de bem produzem boas palavras e as boas palavras todo o tempo. Mas as pessoas má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas, olha, palavras impensadas. O que eu falei mais no início da live? Vamos pensar para falar. Toda palavra impensada voltará para assombrá-lo. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas. Levem a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também poderão condená-lo. Forte, hein? Sabe quando eu já usei essa desculpa. Se você colocar na sua mente, a partir de hoje, eu não vou dar mais desculpa. Eu vou assumir a minha culpa. Você vai conseguir organizar as suas palavras. Sabe por quê? A gente dá desculpa assim, mas eu tava nervosa. Na hora eu
foi tão forte que quando eu vi já tinha falado. Isso são desculpas. Sabe qual desculpa? A desculpa que eu não dominei a mim mesmo. A gente leu ontem no 17, no Provérbios 17, o último versículo. Não, no 17 não, foi no 16. O último versículo do 16 fala assim, ó. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Então, é desculpa. Ah, quando eu vi, eu já falei. Ah, falei, é porque a pessoa também me irritou. Se alguém te irrita, gente, consegue, então aquela pessoa tem poder sobre a sua vida. E quem tem que ter poder sobre nós, olha como uma coisa vai puxando a outra. Mas quem tem que ter poder sobre nós é o Espírito Santo e nós mesmos. Então, exerça, comece a exercer esse domínio de pensar, contar até 20, 300, beber um copo d'água, encher a boca d'água e segurar a água na boca. Até aquela vontade de falar com aquela pressão, com aquela razão. Muitas vezes a pessoa tem razão. Eu já passei demais por isso. Não, eu tô falando de causa própria aqui, ó. Tinha razão, mas por falar na hora, sem pensar, sem escolher as palavras, perdi a razão. Inclusive eu tô numa treta aí, que eu tô orando o Senhor para me ajudar a resolver, porque eu tinha razão. E olha que eu já li Provérbios 1500 vezes, né? Mas a obra é igual da BR-381. Ela vai acabar. Ela é constante. A BR-381 tá na obra desde quando eu era criança, que eu ia pra Vitória, até hoje. E a obra na minha vida, mas eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Já tive várias vitórias, algumas derrotas, mas nós estamos sempre avançando, não pode é parar. E é isso. Então aqui Mateus fala que nós vamos ser julgados diante de Deus e Deus vai requerer de nós cada palavra inútil. Não entre em discussão inútil. Tem gente que entra em briga por causa de time. E olha que profundo, gente, a Bíblia fala sobre tudo. Olha o que Provérbios fala aqui no 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Às vezes você entra numa discussão, você sente ali prazer. Você sente gostoso. Só que aí você vai dar conta disso, dessas palavras diante de Deus. E às vezes o prazer de caluniar, de falar impensadamente, vai te custar um vício. Aqui na Bíblia Mensagem, esse versículo 8 fala assim, ó. Dar ouvidos à fofoca é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores de barriga virão. Então é isso. Que o Senhor guarde os nossos lábios. Que nós possamos pensar antes de falar. Que nós possamos refletir. A gente vê que em Provérbios ele fala muito sobre o poder da palavra, sobre as consequências das nossas palavras. Então mude, tenha o hábito, cria o hábito. Se você não tem, que eu já até comentei, como eu sou muito conversada, isso aí não tem como mudar, gente. Aí, sabe o que eu descobri? Uma técnica, eu vou contar para vocês uma técnica, que eu tô desenvolvendo, mas eu já vou contar. Leia sobre assuntos interessantes, assista filmes interessantes, porque aí quando você for conversar, você vai conversar daquilo que você tá cheio, não é? Então você vai estar cheio da palavra de Deus, você vai estar cheio de histórias interessantes, você vai estar cheio de dicas.
que vai somar. Ontem, por exemplo, eu estava na mesa com uma amiga, a gente estava no aniversário de uma amiga, a Pri tá aqui, ai que honra, Pri, você aqui na minha live com a Pri, mas eu estava conversando com a Luniele, e aí numa conversa, eu dei ela dica de fazer veja para tirar o mofo, falei para ela sobre a minha experiência que a minha construção não desenvolvia, que eu ia lá e orava em cada canto das coisas que precisava. Falei com ela a diferença de morar aqui no sítio e morar na cidade. Falei com ela da experiência que eu tive em visitar 2 condomínios fechados. Olha que miscelânea de assuntos. Mas graças a Deus não falei mal de ninguém. E também não fiquei entrando em discussão desnecessária. E a Eli, ela saiu cheia de informações. Então, melhore, assista. Para de assistir coisa que fica só te fazendo besta. Assiste coisas que te informam e que vai trazer conhecimento para você e conhecimento para o outro. Vai trazer informação que edifica, que alegra, sabe? Nesse tempo, né, o Covid está aí atacando. Procure coisas que melhoram o bem-estar da pessoa, remédio, comportamento, alimentação. Passa esse tipo de dica. Não fica contabilizando quantos morreu, não. Quantos estão internados. Mas contabiliza o que pode ajudar na vida do outro. Use as suas palavras para ajudar, para somar, para edificar, para alimentar com alimento saudável a vida dos outros. E hoje, nessa era digital, não só as nossas palavras, mas os nossos dedinhos também. Amém? Vamos orar? Muito obrigada, viu, gente, por todos vocês que estão aqui, que passaram por aqui. Espero ter somado, né, na vida de vocês, que essa palavra, se ela fez sentido, que vocês possam curtir, compartilhar, comentar. E amanhã nós vamos estar aqui às 6h31 da manhã para o Provérbios capítulo 19. Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, queremos Te louvar porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que ajuda-nos a melhorar. Ajuda-nos, Senhor, a pensar para falar. Ajuda-nos, Senhor, a escolher as palavras que edificam, palavras que somam na vida do outro, palavras que incentivam o outro, Pai. Deus, que nossos lábios, Senhor, possam ser lábios que produzem vida. Tiago diz que as nossas palavras têm poder de dar vida, mas também poder de matar. Mas que nós não venhamos ser aquelas pessoas que matam os outros com as nossas palavras, mas que nós possamos ser pessoas que falam e geram vida, geram ânimo. Possamos ser pessoas, ó Deus, onde que as outras pessoas param para ouvir, porque sabe que vai sair coisas interessantes da nossa boca. Nós te clamamos, Senhor. Ajuda-nos. Nós somos tão falhos. Nós somos tão inconstantes. Ajuda-nos a ser constantes, Senhor. Pai, eu te peço uma bênção poderosa na vida de cada um que está aqui nessa live, daqueles que ainda vão entrar, daqueles que ainda vão assistir, Senhor. Que a mão poderosa do Senhor esteja guardando a vida deles, guardando saúde, guardando a casa, dando eles, Senhor Jesus, um novo tempo nesse 2022. Nós te clamamos porque nós temos convicção que o Senhor é o Deus que nos ouve. O Senhor está sempre pronto a nos ouvir. E que da nossa boca possa sair palavras que alimentam, palavras que geram vida. Vida, ajuda-nos a pensar, Espírito Santo, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ei, Cassinha, gente, estou chique. Tem gente aí da Bélgica por aqui. Sejam muito bem-vindas, viu, meninas? Muito obrigada. Obrigada, Fabiana, direto lá de Recife. Obrigada, Neide, Priti, Aleia, Priminha, Hirani, Erilda, Joilma, Morgana. Muito obrigada, Andressa. Nossa, que honra, Andressa. Você aqui, tô me sentindo importante. Alexina, Delma. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe. Aqueles que eu não disse o nome, que eu não vi aqui. Aliás, eu vi, mas subiu. E muito obrigada. Que Deus abençoe. Se essa live fazer sentido para você, que você possa compartilhar,
que você possa convidar mais pessoas para junto aprendermos com Provérbios. Eu tô nessa busca aí, de vez em quando a gente dá uma recaída, mas a gente é igual a live de domingo. A gente cai, mas levanta. A gente cai e levanta de novo. E vamos em frente, aprendendo, amadurecendo. E nós vamos chegar diante de Deus. E Deus vai achar graça em nós. E nós vamos ser chamados para entrar, né, ali nas bodas. E Ele vai dizer: bem-vinda, minha filha. Bem-vindo, meu filho. Eu vi seu esforço. Eu vi o seu posicionamento. Eu vi você assumindo as suas responsabilidades. Eu vi você clamando a mim para uma mudança, para uma transformação. Seja bem-vindo. E é isso que nós vamos ouvir do Senhor. Deus abençoe.